Os crimes a serem analisados pelo grupo estão inseridos no capítulo 3, título 1 do Código Penal, da periclitação da vida e da saúde, cujo bem jurídico tutelado é a vida e a saúde de outrem. Assim sendo, vamos iniciar o estudo a partir do artigo 135, omissão de socorro. O fato de vivermos em sociedade implica uma série de direitos e deveres uns para com os outros. E por mais que sejamos extremamente egoístas, nós somos chamados a agir até mesmo contra a nossa vontade em determinadas situações. Isso ocorre porque existe um dever maior, necessário não somente ao convívio social, mas até à própria manutenção da sociedade em si, que é o dever genérico de solidariedade, que recai a todos indistintamente. À vista disso, o legislador verificou a necessidade de tipificar a omissão de socorro, referente a esse dever de agir, entre o rol dos chamados crimes omissivos próprios. Desse modo, é fundamental a distinção destes com os chamados crimes omissivos impróprios. A omissão própria ou pura trata-se de uma norma de natureza mandamental e vincula aqueles que não gozam do status de garantidores. Ainda se trata de um crime de mera conduta, no qual a conduta do agente por si só já configura o crime, sem a necessidade de alteração do bem jurídico tutelado. Em contrapartida, a omissão imprópria ela vai vincular exatamente aqueles que gozam da condição de garantidores, sendo oportuno valer-se da norma extensiva do parágrafo 2º, artigo 13 do Código Penal, que diz o seguinte: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia de agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado ou com seu próprio comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado, ou seja, hipóteses dos garantidores. Essa omissão imprópria ela é uma norma proibitiva e de resultado, no qual o agente ele vai responder pelos crimes comissivos comuns do Código Penal. Em síntese, se dá a omissão do garantidor resultado em morte, a título de exemplo, ele deixa de responder pelo artigo 135, omissão de socorro, e vai responder pelo crime comissivo, pelo artigo 121, homicídio. O tipo objetivo do artigo está previsto no artigo 135 e consiste em deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir nesses casos o socorro da autoridade pública. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Vamos agora analisar o texto legal. O verbo deixar é no sentido de não fazer, de não prestar assistência, de não auxiliar outrem. A criança abandonada entende-se aquela com 12 anos incompletos que foi deixada à própria sorte por seus pais ou responsáveis, ou extraviada, que perdeu contato com estes, que está perdida. Por pessoa inválida, entende-se aquela que não consegue prover a sua própria segurança, seja por causas naturais, acidentais, temporárias ou permanentes, como idosos, cegos ou enfermos. Ou ferida é aquela que teve ofendido a sua integridade física, seja por ação de terceiros, em caso fortuito ou força maior, ou seja por ação própria, no caso de alguém que atentou contra a sua própria vida ou se automutilou, se arrependeu e buscou auxílio. Nesses casos de pessoa inválida ou ferida, o artigo ele pede que essas pessoas estejam ao desamparo ou em grave e iminente perigo. É fundamental destacar também que esse auxílio ele é imprescindível, porém desde que seja possível fazê-lo, ou seja, sem que haja risco para a integridade física, saúde ou vida do agente. E nesse caso, aqui, o artigo traz uma alternativa, caso não seja possível prestar esse auxílio, de pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, chamar a autoridade pública competente para prestar esse auxílio, como polícia, bombeiros, entre outros. Ainda falando sobre o tipo, no que tange ao tipo subjetivo, se trata apenas da modalidade dolosa, seja dolo eventual ou dolo direto, não prevendo o artigo a modalidade culposa, uma vez que o agente age por sua própria conta e intenção. A classificação doutrinária, comum quanto ao sujeito ativo, própria quanto ao sujeito passivo, de perigo concreto, uma vez que deve ser provado que a ação ela trouxe verdadeiro perigo à vítima, doloso, uma vez que não se prevê a modalidade culposa, de forma livre,
uma vez que o agente pode praticar das diversas formas. Omissivo próprio, pois trata-se de uma conduta de não fazer, uma conduta omissiva. Instantâneo, pois sua consumação ocorre em um único momento. E transeunte em regra, uma vez que não deixa vestígios capazes de ser provados por perícia, mas sim com provas testemunhais ou documentais. Crime de omissão e socorro. O bem jurídico tutelado é o da saúde e da vida, como Rogério Greco exemplifica naquele exemplo que é dado, em que a senhorinha é assaltada no ônibus e a pessoa que vê não faz nada. Aí não cabe a omissão de socorro, porque o bem jurídico prejudicado é o patrimônio dela e não a sua saúde ou a vida. Agora vamos falar um pouquinho também sobre a consumação e a tentativa. No momento e no lugar em que o sujeito ativo não cumpre com o ato que é devido. Então, assim é feita a consumação. Já em relação à tentativa, o crime de omissão de socorro não cabe à tentativa, pois, em caso de risco à vida ou à saúde, e o sujeito ativo se omite, já se consuma-se o delito. Vamos falar um pouco também sobre as causas de aumento da pena. A pena é aumentada em metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e é triplicada se resulta em morte. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a omissão de socorro no Código de Trânsito Brasileiro. No artigo 304, constitui-se crime deixar o condutor do veículo na ocasião do acidente de prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio de autoridade pública. Ou seja, a pessoa que está vindo, um exemplo, a pessoa que está vindo em um acidente e deixa de socorrer a vítima, que vê, né, teve um acidente, a pessoa vem e deixa de socorrer a vítima, por justa causa, tinha medo, poderia ocorrer outro acidente com ele parar lá e tal. Por justa causa, essa é a justa causa dele, ele não procurar a justiça, a autoridade pública, já está cometendo o delito de omissão de socorro. Outro caso que é importante falar é que ao condutor do veículo, nos casos de acidentes de trânsito, de que resulte a vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integrar socorro àquela. Ou seja, nos casos de acidente de trânsito, a pessoa que ajuda a vítima não será obrigada a pagar uma fiança, certo? E nem poderá ser levada em prisão em flagrante, por estar prestando pronto e entregar o socorro a ela. A pena no Código de Trânsito Brasileiro é a suspensão da permissão para dirigir e a detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Existe outro ponto que é importante falar, que é a diferença entre o artigo 135 e o artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro. No entendimento ao artigo 135, se existe uma terceira pessoa que ajude, certo? E a outra pessoa que se omitiu a ajudar, mas que não teve um resultado por sua omissão, não estará cometendo o delito de omissão de socorro. Já no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, ele é mais abstrato e mais severo. Ou seja, a pessoa que se omite a ajudar, mesmo que exista uma terceira pessoa que a ajude, mesmo assim estará cometendo o crime de omissão de socorro. Será penalizado. Então, vai ser a suspensão da permissão para dirigir ou a detenção de 6 a 1 ano ou multa. Vou conversar um pouquinho agora sobre o crime de condicionamento médico hospitalar emergencial. A conduta descrita neste tipo penal já era tutelada por outros ramos de direito. Por exemplo, a título de estado de perigo, no artigo 156 do Código Civil, e no artigo 39 do CDC. Ele foi inserido porque, ainda com essas previsões, a incidência dessa conduta era muito alta. Ele está descrito no artigo 135A do Código Penal, inserido pela Lei 12.653, e o tipo objetivo é exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia
bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. A pena é de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Exigir significa impor, ordenar, condicionar um determinado resultado a uma determinada conduta. Cheque, calção e nota promissória são títulos de créditos que consubstanciam uma dívida e podem ser levados a um juízo cível, a um juízo de execução para serem executados. Urgência e emergência são situações distintas, embora o artigo fale apenas em emergência. Pela resolução 1451 da CFM, urgência é a ocorrência imprevista de agravo à saúde com o seu risco potencial de vida. E a emergência é a constatação médica de condições de agravo à saúde que implicam em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. São situações distintas, mas alguns setores da doutrina consideram que o tipo penal ele está tutelando os dois casos. O tipo subjetivo é doloso. O crime é eminentemente doloso. Não existe modalidade culposa. A classificação é crime comum, porque pode ser realizado por qualquer um. Mas tem doutrinadores que dizem que é próprio. Ele é de perigo concreto, ele é doloso, ele é de forma vinculada, é instantâneo, é monossubjetivo e é transeunte ou não transeunte, depende da forma que seja realizado o crime, se deixa vestígios ou não. O sujeito ativo desse crime, por ser um crime próprio, é o médico ou atendente, depende, enfim. Inclusive, isso gera uma discussão doutrinária acerca de se a outra pessoa que exigiu o cheque, calção, a nota promissória, ela estaria em concurso de pessoas. Se o atendente na clínica, por exemplo, ele estando em ordem do médico, ele estaria também agindo em concurso de pessoas. Para Bittencourt, por exemplo, como esse empregado não tem domínio de fato, não se caracterizaria um concurso de pessoas. Mas para Rogério Greco, sim, existiria um concurso de pessoas. Ele é um crime comissivo e omissivo impróprio, porque ele pode ser por meio de uma conduta e também por omissão, por deixar de socorrer aquela pessoa. É até por isso que Bittencourt, ele diz que é um tipo penal, ao mesmo tempo comissivo e omissivo, porque ele diz inicialmente há uma omissão de socorro seguida de uma comissão, exigências de garantias e formalidades, resultando criminalizado, contudo, somente o segundo momento, qual seja a exigência da condição imposta para o atendimento. Então, para Bittencourt, seria um tipo penal que descreveria dois tipos de conduta, omissiva e comissiva. A consumação, ele é um crime formal, então ele se consome independentemente da lesão ou da morte do paciente. E a tentativa, ela é inadmissível, porque o verbo exigir, ele é eminentemente unissubsistente. Ele torna o crime unissubsistente. Crimes unissubsistentes não admitem tentativa. No seguimento à fala da minha amiga Nelise, eu vou falar sobre as causas de aumento de pena do artigo 135A do CP. O primeiro caso se resulta na lesão corporal grave, que ela é aumentada 2 vezes na pena base. Já se o paciente for condicionado a um tipo de tratamento e resultar em sua morte, essa pena ela é aumentada 3 vezes. A competência dessa ação ela é do Juizado Especial Criminal e a ação penal é pública incondicionada. Por que ela ser incondicionada? Porque o caráter público dela é devido à questão da manifestação do Ministério Público em favor da pessoa do ofendido, ou seja, o autor da ação. E incondicionada porque não depende da manifestação da pessoa do ofendido, que no caso, nesse aspecto, ela se encontra precisando de uma cirurgia de urgência. Aí, passando para o próximo slide,
Eu vou fazer a leitura do artigo 89 do CP e concluir com uma prévia ação do artigo 77 do Código Penal. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo. No caso, nesse slide, a gente já está falando de suspensão condicional do processo. Essa suspensão ela vai ser por 2 a 4 anos. Só que tem requisitos para ser suspenso esse tipo de processo por esse período de tempo. Que no caso seria desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. No caso dessa situação, é como se o acusado estivesse respondendo por 2 ou mais crimes. Ele seja réu em 2 ou mais crimes. E já na outra situação, que é uma situação mais grave, seria se ele já tivesse sido condenado com a sentença transitada em julgado por outro crime. Não tenha sido demais requisitos. E os demais requisitos estão no disposto do artigo 77 do Código Penal, que são situações específicas. Partindo para a última parte do slide, vou fazer a leitura do artigo 2º da Lei 12.653. O estabelecimento de saúde que realize atendimento médico hospitalar emergencial fica obrigado a fixar em local visível cartaz ou equivalente com a seguinte informação: constitui crime a existência de cheque-calção. No caso, a existência de cheque-calção é, digamos assim, chega um paciente em estado grave, está precisando de uma cirurgia, mas ele não tem plano de saúde. Aí o médico ou uma pessoa responsável que seja próximo desse médico, do local de trabalho dele, vai lá e exige que para ser atendido o paciente tem que dar alguma seguridade financeira pela sua vida. Seja um bem, seja um cheque do dia, seja algum valor em dinheiro financeiro. Não pode, isso não pode acontecer. De nota promissória ou de qualquer garantia. No caso, qualquer garantia seria o que eu acabei de falar, algum bem de valor. Aí, no caso, bem como do preenchimento prévio de formulários administrativos. No caso, essa questão de formulários administrativos seria tipo você preencher com o formulário do consultório médico, tipo, assim que ele chegasse lá. É óbvio que ele não poderia, e a pessoa que estaria com ele possivelmente estaria abalada e não poderia naquele momento em si preencher esse tipo de papéis. Aí no caso ele seria encaminhado para uma cirurgia de urgência, ou ele seria atendido e posteriormente ele poderia assinar esses papéis, sem ser obrigatório ser mandado assinar esses papéis naquele momento de necessidade. Aí no caso, formulário administrativo. Como condição para atendimento médico hospitalar emergencial, nos termos do artigo 135-A do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Irei falar sobre o artigo 136 do Código Penal Brasileiro, que trata sobre maus tratos. Eu irei começar lendo por completo o artigo e em seguida eu dou irei fazer uma explicação sobre a sua parte objetiva. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina, pena de detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Bem, o crime aqui apresentado pelo artigo 136 do Código Penal Brasileiro é um crime próprio, que somente se acontece
quando há relação jurídica com o sujeito passivo e de forma especificada, como autoridade, guarda ou vigilância, para fim de estudo, ensino, tratamento ou custódia, como consta no início do caput do artigo. Também é classificado como um crime de perigo. Portanto, nesse caso, o bem tutelado é a vida, a integridade corporal e a saúde. A conduta consiste em expor a perigo mediante privação de alimento, privação de cuidados indispensáveis, sujeição a trabalhos excessivos ou inadequados ou abuso dos meios de disciplina e correção, como também consta no caput do artigo. Classificação do crime de maus tratos. O crime de maus tratos ele é próprio, pois ele exige uma qualidade especial, tanto do jeito ativo, tanto do jeito passivo. Ou seja, só pode ser sujeito ativo aquele que exerce autoridade, guarda ou vigilância sobre determinado indivíduo. E só pode figurar no polo passivo aquele que está nessa relação de subordinação. Exemplo, um pai e um filho menor de idade, um carcereiro e um presidiário são alguns exemplos. Esse crime se classifica ainda em crime de perigo concreto. É necessário comprovar que há de fato um risco para a saúde ou vida de alguém, ou seja, ele não se presume. Ele é classificado também em crime formal, que se consuma com a simples realização da conduta, independentemente da produção de resultado naturalístico. Ele é um crime de forma vinculada, porque a própria lei vai dizer os modos pelos quais ele pode ocorrer, seja por meio da privação de alimentos ou de cuidados indispensáveis, da sujeição a trabalhos excessivos ou inadequados, ou do abuso dos meios de correção ou disciplina. Nessas duas primeiras modalidades que citei, ele é um crime permanente, ou seja, quando há privação de alimentos ou de cuidados indispensáveis ou sujeição a trabalhos excessivos ou inadequados, a consumação se prolonga no tempo. Já quando ocorre o abuso dos meios de correção ou disciplina, é um crime instantâneo, mas pode eventualmente apresentar-se como permanente. Conforme se sabe, o crime de maus tratos pode ocorrer tanto de forma comissiva por meio de uma ação, quanto por meio de uma omissão. Mas só podemos falar em tentativa do crime quando ele se dá na forma comissiva, quando for possível visualizar o IT crimes, o fracionamento do crime. Aqui é importante destacar que na modalidade de privação de alimentos ou de cuidados indispensáveis, não é possível falar em tentativa, pois esse tipo de crime exige uma certa habitualidade. O crime de maus tratos ele se classifica ainda em unissubjetivo ou de concurso eventual, ou seja, ele pode ser praticado por uma só pessoa ou em concurso por várias. E por fim, ele se classifica ainda em crime simples quanto ao caput, qualificado nos parágrafos 1º e 2º e apresenta uma causa de aumento de pena no parágrafo 3º, quando for praticado contra menor de 14 anos. Elemento subjetivo e a parte de qualificadoras. Então vamos começar pela primeira parte, que diz a respeito de elementos subjetivos. No elemento subjetivo, ele diz que o dolo é de perigo, direto ou eventual. O dolo do agente deve abranger o conhecimento da real situação de perigo em que se encontra a vítima. Porém, aqui se encontra uma divergência em relação à finalidade, porque tem dois entendimentos. Tem pessoas que entendem que trata-se de maltratar o indivíduo. E, por outro lado, tem pessoas que entendem que é apenas de corrigir. Podemos dar um exemplo, a mãe com o filho, o pai com o filho, onde o filho comete algum erro e a intenção do pai e da mãe é apenas castigá-lo. Porém, sem maldade nenhuma, ele acaba, nesse castigo, ele acaba privando o filho de alimentação, de uso ao banheiro, necessidades físicas, e acaba causando um dano físico ou até psicológico no filho. Dando continuidade, o crime de maus tratos ele se enquadra no conceito de crime de ação vinculada. O que é isso, ação vinculada? Então vamos lá. A ação vinculada é inadmissível a forma culposa
portanto é dolo de perigo direto ou eventual. E a gente vai falar agora. No dolo direto ou determinado, o agente prevê um resultado dirigindo sua conduta na busca de realizá-lo. Ele pretende fazer aquilo, ele quer fazer aquilo, e a intenção dele é conseguir aquele resultado. Já no dolo eventual, aqui a vontade do agente não está dirigida à obtenção do resultado, mas sim algo diverso. Porém, sendo que o mesmo prevendo o que possa acontecer o resultado, mesmo sem querer, ele assume a culpa, consentindo no resultado. Entendido essa parte, vamos às qualificadoras. Então vamos lá. Qualificadoras do artigo 136 do Código Penal, inciso 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 1 a 4 anos. No inciso 2º diz que se resulta a morte, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Já é uma pena mais grave, mais longa. A forma qualificada nesse caso é um crime preterdoloso, pois necessita que o agente não queira o resultado, lesão corporal ou morte, mas agiu com culpa consequente. E para finalizar, é interessante observar que a pena de qualificadora é a mesma de lesão corporal seguida de morte. Quando você comete um crime de lesão corporal seguida de morte, a pena ela é a mesma, entendeu? E é isso aí, pessoal. Queria agradecer pelo vídeo, a atenção de todos. E boa noite para todo mundo aí. Valeu pela atenção. Tchau, tchau.